Graça e paz à igreja, a todos. Amém? Quantos já foram abençoados nessa noite? Eu creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações. O pastor Dene me convidou para vir aqui hoje. Ele falou: tem como você aceita o desafio de dar a palavra lá no sábado? Eu falei: aceito. E eu fiquei pensando muito no que falar sobre hoje, né? E essa canção que eu acabei de cantar, se eu não me engano, o Vinícius cantou aqui, da vez que ele veio aqui na igreja. Quem chegou a conhecer o Vinícius Melo, estava aqui. O Vinícius é um grande amigo meu. E essa canção, Deus me deu alguns anos atrás. E o Vinícius regravou essa canção. E Deus falou muito forte no meu coração sobre propósito. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Eu creio que nós estamos vivendo uma época de transição no nosso país, em que um novo governo assumiu. O que eu mais vejo na internet, a gente brigando, né? Nem brincando. Ele não, os outros ele sim. E tem sido um momento que eu tenho visto que as pessoas não sabem o que elas são em Deus. Eu creio que Deus ele quer despertar a igreja brasileira. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos entender o que nós somos em Cristo Jesus. E eu queria ler o que está em 1 Samuel capítulo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eriú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Diga comigo: o Senhor, mas diga com fé, o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse tinha uma autoestima muito grande, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deus, essa é a tua palavra. Nós queremos te ouvir nessa noite, Pai. Fala o nosso coração. Transforma todo o coração de pedra em coração de carne nessa noite. Nos faz mais sensíveis a ouvir a tua voz, a sentir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós queremos te sentir. No século XIX, o governo do Havaí estabeleceu um programa para cuidar de pessoas leprosas. Elas eram enviadas para a ilha de Molokai,
a fim de passar o resto do seu isolamento naquele lugar. O programa tinha como lema: longe dos olhos, longe do coração. Mas era permitido para aquela pessoa leprosa levar um cocua para aquele lugar, para aquela ilha. O cocua era a pessoa que dispunha a permanecer com o leproso até que ele morresse. E se o cocua não pegasse a lepra, ele poderia voltar ao convívio, das pessoas sãs. Em seu livro Havaí, James Michener, ele conta a história de um homem que sentiu a sua mão e os seus pés adormecendo, e ele descobriu que estava leproso. Passou alguns dias, ele reuniu toda a sua família e disse que ele estava leproso. Logo em seguida, sua mulher falou assim: eu serei a sua cocua. Aquela mulher, aquela esposa, ela tinha entendido o seu propósito de vida. Você acha que você veio nesse mundo simplesmente para ter um lindo casamento, uma linda casa, talvez 2 lindos filhos e viajar o mundo? Você nasceu para refletir a glória de Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua vida tem sido marcada por inconstância. Talvez a sua vida você tem pensado: o que você vai fazer? Será que eu fico em João Pinheiro? Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? O que eu faço, Deus? Mas Deus, nessa noite, Ele quer despertar o propósito dEle na sua vida, para que você possa gerar vida. E quando eu comecei a meditar sobre a palavra de 1 Samuel, eu comecei a pesquisar sobre o que estava acontecendo sobre aquele período, sobre o povo de Israel. E é importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época. O período dos juízes ainda não havia acabado, ou quer dizer, o povo era governado por juízes que Deus mandava. O povo estava enfrentando uma grande guerra contra os filisteus. Havia uma grande crise naquela nação. Era um período de guerra. Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote, que eram as pessoas maiores de referência de Deus, elas estavam corrompendo o altar. Se não bastasse eles receber o que era devido a eles, eles pegavam o que não pertencia a eles. Tanto que no capítulo 2, se você for ler, fica nítido que Eli já esperava a morte dos seus filhos. E era nessa época de inconstância, de crise, que vivia Ana. E o que me chama a atenção: Ana não podia gerar filhos. E eu comecei a entender. Eu falei: Deus, como assim? Ela estava num lugar onde estava extremamente difícil viver. Mas quem era o seu esposo Eucana? Eucana, ele era da tribo de Efraim. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que ele era efraimita, mas por natureza ele era levita. E o levita naquela época, ele não tinha terra. Deus era a sua herança. E aonde ele vivia, era atribuído a ele o nome daquele lugar. Então por isso que a Bíblia fala que ele era efraimita. Mas o que era Efraim? Que lugar que é esse? Efraim era uma das tribos de Israel. Juntamente com a casa de Manassés, eles compunham ali uma das regiões. E o que mais me chamou a atenção, o significado de Efraim é prosperidade, dupla fertilidade. Era um lugar super montanhoso, de muita proteção, de vários recursos. Durante aquele período, Efraim era o sinônimo de Israel. E era nesse lugar fértil que vivia Ana. E o que me chama a atenção é que Ana não podia gerar filhos. E você vai lendo a história e você começa a entender que Ana tinha uma rival que era Penina. Penina tinha vários filhos. Apesar do seu esposo Eucana a amar ardentemente, ela não podia gerar filhos. E é nessa época que vivia Ana.
E a primeira coisa que eu entendo aqui, e que eu aprendo com isso, para que eu possa entender o meu propósito, a primeira coisa, eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor. Eu passei uma época da minha vida que eu falei: Deus, eu quero que o Senhor desperte o meu coração. E a primeira coisa que aconteceu, eu perdi vários amigos. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor desperte o meu coração, não quero que o Senhor me deixe sozinho. O que está acontecendo? Logo depois, eu perdi um emprego. Falei: Deus, você não está entendendo. Eu quero que o Senhor desperte o propósito em mim. Agora eu estou sem dinheiro e sem amigo. Talvez você não entende porque aquela pessoa que estava do seu lado foi embora. Porque Deus, Ele quer falar com você. É difícil a gente entender muitas vezes o que acontece. Eu estava conversando esse mês com uma amiga, e ela tem uma história assim, muito forte. Ela foi violentada com 10 anos de idade. Ela quase morreu aos 20 anos. E ela estava me questionando por que ela passou por aquilo. Eu falei: Amanda, eu não sei o porquê você passou isso, mas eu sei que isso vai servir para que você seja usada na vida de alguém. Talvez a gente não entende o que está acontecendo no nosso tempo real, mas Deus já conhece o que vai vir. Quantos podem me entender nessa noite? Talvez você está perguntando assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que é só comigo? Será que não acontece nada com o pastor? É só na minha casa que acontece problema? Ou talvez você está numa inconstância de saber para onde você vai, o que você vai fazer. Talvez Deus nessa noite te trouxe aqui para que você possa ressignificar a sua vida, para que você possa recalcular a sua rota, para que você possa seguir em rumo ao seu propósito nessa noite. Deixa eu beber uma água aqui, gente. E quando eu começo a fazer esse paradoxo com a vida de Ana, Deus começou a despertar no coração de Ana, independente de tudo que estava acontecendo, uma vontade dela ter um propósito. Ana queria ter um filho, mas não era simplesmente um filho. Ela teve o filho. Samuel foi um sacerdote. Samuel foi o cara responsável que ungiu Davi. E Davi está literalmente ligado a Jesus. Resumindo, quando a gente conhece e entende o que Deus tem para nós, não só nós somos abençoados, mas quem está ao nosso redor. Quantos querem que nessa noite que a sua família seja transformada pelo Espírito Santo de Deus? Quantos nessa noite querem chegar no seu emprego e fazer a diferença? Talvez você chegue lá no seu emprego, as pessoas falam assim: não tem como vender, não tem como fazer isso. Mas a partir de hoje você vai chegar lá no seu emprego e a graça de Deus vai te acompanhar. A unção de Deus vai te acompanhar. O propósito de Deus vai te acompanhar. Tudo que para nós não parece ter sentido, ele tem um sentido glorioso para Deus. Muito mesmo. Quando eu era adolescente, eu era muito tímido. Eu lembro que quando me colocavam para vir fazer uma oração, eu quase morria. Trabalho de escola, minha mão tremia de pingar água. Quando Deus começou a falar no meu coração que Ele queria despertar algo em mim, eu falei: Deus, você está errado. Pensa num cara que era desafinado, que gaguejava, que as pessoas olhavam e falavam assim: esse aí, no máximo, talvez assim, ficar lá atrás. Não que não seja importante isso, mas Deus falou assim: eu conheço o coração daquele menino. Deus nessa noite, Ele importa com o seu coração. Deus nessa noite, Ele importa com a sua vida. Talvez você está lá no seu quarto, lá no seu íntimo e tenha orado, e você pensa assim: pô, será que Deus está me ouvindo? Ele está te ouvindo. A segunda coisa que eu entendo aqui, no capítulo 6, se você ler, fala que Penina irritava Ana constantemente.
A segunda coisa que eu entendo aqui é que Deus coloca nos nossos caminhos algumas pedras preciosas. Você fala comigo, Gustavo, pedra preciosa? Eu fui pesquisar o significado de penina. Porque eu pensei assim, penina deve ser assim, Júcifer, primo de Lúcifer, alguma coisa assim, né? Deve ser endemoniada em hebraico, alguma coisa. E penina significa pedra preciosa. Eu falei, Jesus, essa mulher era doida, e o nome dela era pedra preciosa. Muitas vezes, algumas situações, elas se colocam na nossa frente, para que a gente possa aprender a confiar em Deus, para que a gente possa se superar em Cristo Jesus. Quantos aqui já se superaram em Cristo Jesus em alguma situação da sua vida? Talvez você entrou aqui nessa noite e você está pensando assim, eu não tenho talento algum, eu não sei fazer nada. Talvez Deus quer te usar lá no seu trabalho. Talvez Deus quer te levantar para você abrir uma célula, para que você possa frutificar. Muitas vezes o que para você é pequeno é grandioso para Deus. O que eu tenho visto, eu não sei aqui, vou falar de Belo Horizonte, o tanto de gente que está com depressão, síndrome do pânico. Outro dia eu dei um abraço na menina, a menina começou a chorar. Falei, Deus, que eu machuquei alguém? Aconteceu alguma coisa? Ela não sabia o que era um abraço. Ela não sabia o que era o amor. Talvez você pode curar alguém com uma palavra, uma mensagem. Ou eu estou aqui, estou orando por você. Muitas pessoas têm vindo à casa do Senhor, mas esquece que na sua casa você pode fazer a diferença. Não adianta nada você vir aqui no altar do Senhor, entregar o que você tem de melhor, e você chegar na sua casa e não haver transformação. As pessoas precisam olhar para você e se confundir com Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, a fala dele é diferente, o cheiro dele é diferente, o ouvido dele é diferente, porque ele reflete a glória de Cristo. E talvez as coisas que estão se colocando na sua frente estão te fazendo parar. Mas Deus essa noite está querendo que você marche. E eu te pergunto nessa noite, o que tem feito você parar? O que tem impedido a sua adoração? O que tem impedido no dia a dia de você glorificar a Cristo Jesus? Quando nós vamos entender que Ele é o motivo da nossa existência? Você foi criado para a glória de Deus. E eu fico pensando, Ana olhando para a Penina, todos os dias, ela com tanto de filho, igual um coelho, e ela não podia gerar nenhum filho, mas Deus despertando um propósito no coração dela, gerar vida, gerar vida, gerar vida. A terceira coisa que eu entendo, quando eu leio esse texto, para que eu possa encontrar o meu propósito, terceira coisa, eu preciso buscar na fonte certa. Como o pastor disse aqui, agora há pouco, tem muitas pessoas flertando com Deus, mas ao mesmo tempo estão flertando com o mundo, estão flertando com o pecado. Pessoas que não sabem se vão ficar na igreja ou se vão ficar no mundo. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E eu te pergunto mais uma vez essa noite, o que tem feito te parar? No versículo 3, diz que eles subiam todos os anos para buscar a Deus em Siló e oferecer sacrifícios ao Senhor. Siló era o lugar glorioso de culto, era onde ficava a arca de Deus, onde ficava a presença de Deus. E todos os anos eles subiam para adorar o Senhor em Siló. Eu fui pesquisar qual era a distância de Ramá até Siló. Era em torno de 19 quilômetros. Alguns textos falam 32, mas a maioria falou que era 19 quilômetros. É uma distância não muito longa, mas também não é tão perto. Imagina você andando com tanto de menino, jumento, região montanhosa. Requeria sacrifício todos os anos para eles. E eu comecei a pensar, Deus, quando a gente vem à tua casa, quando a gente vai na célula, a gente está buscando no lugar certo. E o que eu não entendo
É quando uma pessoa está passando por um problema difícil, ou que ela está passando por alguma dificuldade, ela foge da célula, ela foge da igreja. Você já viu algum doente fugindo de hospital? Eu nunca vi. Mas quando as pessoas estão doentes por dentro, elas fogem muitas vezes. Nessa noite, Deus quer te chamar à presença dEle. Deus nessa noite quer te chamar a você ter comunhão com os irmãos. Nessa noite Deus quer te chamar para você possa frutificar. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, diz assim: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tomará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Esse texto aqui, ele está falando, Deus usa o profeta para falar com o rei Ezequias, para ele ficar tranquilo, que a geração dele não seria extinta, mas que a geração dele era como uma raiz forte, que ela crescia para baixo e dava frutos para cima. O que eu entendo com isso? Só frutifica aquele que tem raiz. Uma coisa que você precisa entender nessa noite: a raiz não precisa do fruto, mas o fruto precisa da raiz. E eu te pergunto, aonde estão os seus alicerces nessa noite? Aonde está a sua raiz nessa noite? Será que a sua raiz está alicerçada em um governo? Será que a sua raiz está alicerçada em uma família? Em uma tradição de uma família? Quantos querem nessa noite estar enraizados em Cristo Jesus? Quantos querem que Ele seja a sua referência nessa noite? É Ele que é a sua raiz. Quarta coisa que eu entendo nesse texto, para que eu possa entender o meu propósito de vida, para que eu possa gerar vida, eu preciso me colocar de pé em frente ao chamado de Deus. No versículo 10, a Bíblia diz que Ana se humilhou e ela se colocou de pé. Isso me chamou muita atenção. Muita, mas muita atenção. A luta de Ana era de ano em ano. Todos os anos ela era humilhada, mas naquele ano ela decidiu mudar a história dela. Ela falou: Deus, não importa o tamanho do problema, não importa se eles falam que eu não dou conta, não importa se eles acham que eu não tenho talento, eu vou me colocar de pé diante dessa dificuldade e o Senhor vai me capacitar. Eu estava contando esses dias para algumas pessoas como foi o começo da minha trajetória musical em Belo Horizonte. Eu lembro que a minha família, meus pais falavam comigo: Gu, tenta outra coisa, cantar não dá, filho. E Deus tinha falado nitidamente comigo que Ele queria me usar. Como eu era ruim, igual Bold, eu falei: vou fazer uma aula. Eu não tinha dinheiro. Eu lembro que todo o meu dinheiro ia para aula de canto. Eu não tinha dinheiro para passagem. Belo Horizonte tem muito morro. Não sei se alguém já foi lá, mas tem bastante morro. Eu andava 1 hora todos os dias para ir para aula de canto. Andava e voltava. Logo depois Deus abriu uma porta para mim e eu comecei a dar aula. E eu estava dando uma aula numa grande escola, tinha grandes músicos. Muitas vezes eu comi resto de comida de professor, porque eu não tinha dinheiro para comer. Mas eu decidi me colocar de pé diante da dificuldade. Hoje eu vejo as pessoas falando comigo: nossa, como Deus te usa, nossa, como você canta. Eu falo: lá atrás eu decidi não parar diante da primeira dificuldade. E não foram só uma, não foram só duas. Quantas vezes eu ouvi falando assim: suas músicas são feias, por que você compõe? Hoje, quando eu vejo as pessoas cantando as minhas canções, eu fico pensando: eu poderia ter parado na primeira dificuldade, mas eu decidi me colocar de pé diante ao chamado de Deus para a minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, o que falta para você é se levantar. É você falar assim: Deus, eu confio no Senhor,
Eu acredito no Deus que está na Bíblia. Eu acredito na tua palavra. Eu acredito nas tuas promessas para mim. Gente, Deus quer ver esse lugar cheio de jovens. Deus quer ver esse lugar cheio de famílias transformadas. E para isso Deus conta comigo. Deus conta com você. Você é a extensão do que Deus vai fazer aqui neste lugar. Mas para isso você precisa se colocar de pé nessa noite, diante ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você falar assim: Deus, eu quero que o Senhor me use a partir de hoje. Quantos querem ser usados por Cristo Jesus? John Wesley dizia: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Quando nós buscamos a Cristo Jesus, nós enchemos tanto dele, tanto dele, tanto dele, que a gente não consegue mais perceber o mundo de uma forma tão pequena. A quinta coisa que eu entendo quando eu leio esse texto é que para eu entender o meu chamado, eu preciso devolver a Deus tudo que Ele me dá de graça para Ele de volta. A Bíblia fala que Ana fez uma oração, Senhor, e foi uma oração inteligente. Ela falou assim: Deus, se o Senhor me dá, eu te devolvo. Se o Senhor me dá, eu te devolvo. E o mais interessante, quando Deus abriu a madre de Ana, ela não teve só um filho, ela teve vários filhos. Se você for estudar, ela teve mais filhos do que Penina. Talvez você entrou aqui nessa noite, Deus já está te prosperando em algumas áreas. Eu lembro que quando eu era da Batista Getsemane, eu andava de ônibus em Belo Horizonte. Lá nem tudo é tão perto. E muitas vezes eu gastava 1h30 para chegar na igreja. E muitas vezes tinha um irmão que ele morava perto da minha casa. Ele buzinava para mim e falava: paz do Senhor, irmão. Eu: a paz do Senhor. Aquele dia eu falei: Deus, me dá um carro. Mas o dia que o Senhor me der um carro, eu vou levar todo mundo em casa. Quando eu comprei o primeiro carro, ele era um Uno branco. Eu apelidei ele de táxi móvel. Minha mãe brigava comigo: pastor, 2007, 2008, eu gastava R$600 de gasolina por mês só para levar a gente em casa. Pode falar uma coisa? Nunca faltou gasolina. O que eu não entendo é uma pessoa colocar um adesivo no carro a serviço do reino. Quando alguém bate a campainha na casa dele de madrugada, ele apaga a luz. Ou você vive para servir a Cristo, ou você desiste. Quando você entende, quando Deus te dá algo, você precisa devolver a Ele, Ele te dá muito mais. Quando eu ouvia os pastores falando assim: é melhor dar do que receber, eu ficava assim: gente, isso tem que estar errado, melhor é receber. Só dá quem tem para dar. Quem recebe é quem não tem. Quantos querem ter para dar nessa noite? Só que você precisa entender que quando Deus te dá, não é para você. Nós precisamos aprender nessa noite a repartir um pouco mais o pão. Eu queria te desafiar nessa noite a você começar a fazer coisas simples. A você acordar de manhã e falar: mãe, eu te amo. Porque eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com uma amiga minha. Quando a mãe dela morreu, ela pulou dentro do caixão, começou a gritar: mãe, eu te amo, me perdoa. Acabou. Ela não podia mais fazer aquilo. Mas nessa noite nós podemos fazer a diferença. Nós podemos mudar essa nação. Se você pensar que 12 homens impactados pelo Espírito Santo de Deus, eles mudaram o mundo entre antes e depois de Cristo, quantas pessoas nós somos aqui nessa noite? Se a gente decidir, a gente pode ganhar João Pinheiro inteiro para Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ana
devolveu tudo o que ela ganhou para Deus. E o mais interessante, se você ler a partir do versículo 24, você vai ver que depois que o menino desmamou, ela ainda levou um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho. Sabe o que isso chama? Gratidão. Ela falou: Deus, eu sou grato. Eu quero te dar mais do que eu falei que eu daria, mais do que um filho. Um grão de trigo, quando ele é lançado na terra, para ele se transformar em planta, ele se despe da sua casca, se desnuda e ressurge com uma nova aparência, por dentro e por fora. Se você for estudar, muitas vezes eles falam que o grão, ele precisa morrer para que ele possa gerar vida. Nessa noite, você precisa morrer. Nessa noite você precisa morrer para o mundo. Nessa noite você precisa morrer para as suas vontades, para que o propósito de Deus nasça na sua vida. E para encerrar, eu queria pedir o pastor para subir já. Eu queria contar a história da canção Propósitos. Quando eu tinha 18 anos, eu perdi um primo. O meu primo era o meu melhor amigo, era como um irmão para mim. Eu fui criado com meus primos como se fossem irmãos. Eu não tenho irmão homem, eu só tenho uma irmã. E esse era o primo que me defendia quando alguém ia me bater. Era o que falava comigo assim: Gus, você vai conseguir chegar lá no seu objetivo. E eu nem acreditava em mim, mas ele acreditava mais em mim do que eu. E vou te falar, quando eu vi meu primo no caixão, com 22 anos, eu não conseguia aguentar não. E eu lembro que eu estava no cemitério da Paz, eram umas 3 horas da manhã, eu estava inconformado. Eu falei: Deus, o Senhor vai descer aqui, a gente vai sair na mão hoje, mas eu quero que o Senhor fale comigo, por que ele morreu? E eu lembro que eu comecei, eu arredei um pouco do pessoal, e eu comecei a conversar com Deus. Eu falei: Deus, por que ele? Por quê? E eu lembro que eu falei: Deus, me fala. E Deus fez a pergunta mais difícil da minha vida naquele dia. Falou: Gustavo, você me ama? Eu falei: Deus, você está de sacanagem comigo. Nós estamos no velório, 3 horas da manhã. Eu sou a 3ª geração da minha família. O Senhor me pergunta se eu te amo. Eu acabei de perder meu primo. É lógico que eu te amo. Ele falou: não, Gustavo, você não entendeu. Você me ama de verdade. Vou falar com vocês. Adorar no quarto é muito bom. Adorar quando tudo vai bem é muito bom. Mas quando está tudo difícil é complicado. Naquele dia eu fiz a decisão mais difícil da minha vida. Eu falei: Deus, eu quero entregar para o Senhor os melhores anos da minha vida. Os melhores anos de força, os melhores anos de sorriso, eu quero entregar no teu altar. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor na minha vida. Talvez o que você entrou aqui nessa noite, e Deus está te pedindo uma coisa que te custe. Talvez é o seu carro, talvez é o seu namoro, talvez é o seu casamento. Deus quer refletir no seu casamento. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E eu queria fazer um apelo para você que entendeu essa palavra, que você precisa ver o propósito de Deus. E eu queria que viesse aqui na frente só aqueles que entenderam que precisam entregar algo para Deus aqui nessa noite. Meu querido, minha querida, Deus não quer o seu carro. Deus não se importa com a sua roupa. Deus se preocupa nessa noite com o seu coração. E se você entendeu essa palavra, eu queria que você viesse aqui no altar. Fala: Deus, eu quero entregar a minha família, eu quero entregar a minha empresa, eu quero entregar a minha faculdade. Quando eu cantei essa canção, eu estava dizendo: Deus, eu quero entregar o que eu tenho de melhor para o Senhor. O que eu tenho de melhor é a minha juventude. O que eu tenho de melhor é a minha força. Deus, nessa noite Ele quer levantar uma geração diferente, de jovens que dizem não para o mundo,
dizem não para as drogas, não para a prostituição e dizem sim para o reino de Deus. Quando você começa a falar, Deus vem com o teu reino, você está falando, Deus vem com a tua forma de governo sobre a minha vida, vem com a tua forma de governo sobre a minha casa, vem com a tua forma de governo sobre o meu namoro. Deus quer nessa noite tocar na sua vida, jovem. Deus quer transformar a sua casa, Deus quer transformar o seu sorriso nessa noite. Deus quer tirar a sua dor e trazer paz, liberdade. Só o Espírito Santo de Deus pode te transformar nessa noite. Fala, Deus, eu quero te sentir como eu nunca te senti. Fala com Ele, Deus, eu quero, Senhor, tocar o céu. Eu quero sentir o Senhor de uma forma nítida nessa noite. Eu quero deitar lá na minha cama e sentir a Tua voz ao falar comigo. Espírito Santo de Deus, começa a despertar os jovens aqui nessa noite, Pai. Deus, começa a tirar toda a palavra de não consigo. Começa a tirar toda a palavra de não posso. Começa a tirar toda a palavra de não sou capaz. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, nessa noite, se tem alguém que está se sentindo só, que eles possam aprender a ouvir a voz do bom amigo que é Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, tira todo, Senhor, todo espírito de suicídio, todo espírito, Senhor, de uma pessoa que está se sentindo só nessa noite, que o Senhor possa abraçar com Teu Espírito Santo. Nós queremos Te sentir nessa noite. Começa a falar para Ele o que você vai entregar para Ele nesse altar. Se Deus estiver colocando na sua cabeça agora o nome de alguém, começa a orar por essa pessoa. Fala, Deus, eu abençoo a vida da Camila, eu abençoo a vida do João. Eles vão conhecer a Tua palavra, eles vão conhecer o Teu reino. Deus nessa noite está te pedindo algo que te custa. Deus nessa noite Ele quer despertar em você um propósito de vida. Eu decidi viver pra Ti. Não há nada que eu queira mais que entregar em Teu altar. A minha família a Ti eu decidi viver pra Ti. Não há nada que eu queira mais que entregar em Teu altar. Diz para Ele o que você vai entregar nessa noite. O meu namoro a Ti eu decidi viver pra Ti. Diz pra Ele, não há nada que eu queira mais que entregar em Teu altar. A minha vida a Ti. Eu decidi, Senhor, viver pra Ti. Eu decidi viver pra Ti. Nós decidimos, Senhor, nessa noite vivermos pro Senhor totalmente, integralmente, Senhor. E nós Te damos liberdade nessa noite para que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor venha nos incomodar nas madrugadas. Que o Senhor venha falar, Senhor, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, durante a aula, durante a faculdade, na hora do emprego. Que o Senhor venha nos usar, Senhor. Nós Te damos liberdade nessa noite. O Espírito Santo fala no meu coração sobre sociedade entre luz e trevas que nós temos tentado fazer em nossas vidas.
E Ele fala ao meu coração para renunciarmos nesta noite aos pontos de contato maligno que temos gerado em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traga agora à memória dos teus filhos aqui nesta noite quais são as pontes que precisam ser quebradas, quais são os vínculos que precisam ser desfeitos, quais as ligações que precisam ser destruídas. Não existe sociedade entre luz e trevas. Quando optamos nessa sociedade, estamos optando pelas trevas. Dê nome àquilo que o Espírito Santo está mostrando a você nesta noite. O que o Espírito Santo está te mostrando? Que você precisa zerar na sua vida, que você precisa cancelar, dar um stop, dar um game over, finalizar etapa, fechar, fechar ciclo, fechar o ciclo do mundo. O Espírito Santo também fala no meu coração sobre aquilo que precisamos fazer. Se queremos neste ano de 2019 viver o sobrenatural, viver o resultado dessa intimidade com Deus, logo precisamos fazer também. Precisamos fazer quarto de oração. Precisamos fazer quarto de oração. Precisamos ler. Se você não ler a palavra, você não terá fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé, você não conseguirá ter resistência, você não conseguirá ter força. O que você precisa fazer? O Espírito Santo fala no meu coração sobre estar ligados uns aos outros, estarmos próximos uns dos outros. Igreja não é igreja isolado, cada um no seu canto. Igreja tem a ver com o corpo, braço, perna, órgãos, tudo junto. Você não é igreja isolado. Nós somos igreja quando estamos juntos. Somos o corpo de Cristo. Você precisa tomar a decisão na sua vida neste ano. Você que é jovem, de comprar a visão de Deus, de firmar os seus pés na casa de Deus, de firmar na sua célula, de ser firme no propósito de Deus, de caminhar junto, orar junto, buscar junto. Eu quero nesse momento que você se levante, se você estiver ajoelhado, e se aproxime de mais um ou dois, e nós vamos orar juntos nessa noite, de 2 em 2, de 3. Se você não souber o nome dessa pessoa que você vai orar, você pode perguntar o nome dela. Unifique aí, sinta o calor dessa pessoa. Você não está sozinho. O inimigo muitas vezes lança um dardo inflamado na sua mente, dizendo que é impossível. Eu lhe digo, é possível. Eu vivi uma juventude santa, eu consegui vencer o pecado, e não apenas eu, muitos, mas é necessário estarmos juntos dele, juntos uns dos outros, avançando, rompendo, cuidando das coisas dele. A palavra é clara: o solteiro cuide das coisas do Senhor. Você tem mais tempo. Ore aí, ore pelo seu irmão, abençoe-o. Seja uma boca profética na vida dele, libera a palavra de bênção sobre ele, sinta o calor dele. Você não está sozinho, você nunca estará sozinho. Em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros nesta noite.
Nós cancelamos todo dardo inflamado do inferno, cancelamos todo projeto do inimigo contra nós. Nós declaramos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É decisão, é decisão. Na casa dos meus pais nós não orávamos pelas refeições, mas na minha casa a gente ora, a gente ora, a gente abençoa. Na minha casa é a casa do Senhor, porque eu tomei a decisão de viver o propósito de Deus, de romper um ciclo de desgraça e começar um ciclo abençoado, um ciclo cheio da presença de Deus. Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar a sua história, mas também é necessário que você queira. Você precisa querer, você precisa decidir, você precisa escolher. Como disse Josué: escolhei hoje a quem servis, ou aos deuses dos amorreus, ou ao Deus de Israel. Escolha hoje quem você servirá. Você servirá o propósito de Deus, ou ao seu propósito que é temporal. Em nome de Jesus, eu declaro agora quebrada toda a cadeia do inferno, todo o cativeiro, toda a corrente. Em nome de Jesus, eu declaro agora a mente de Cristo. Entendimento, transformação, uma mente restaurada, uma mente santificada, uma mente cheia do Espírito, cheia do Espírito. Em nome de Jesus, erga suas mãos aí aonde você está e vamos adorar ao Senhor nesta noite. Pode permanecer aqui na frente mesmo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Libere palavras de louvor ao Deus da sua salvação, ao Deus que você serve. Exalte-o, adore-o, adore-o nessa noite. Tu és grande, tu és grande, Deus. Tu és grande. Eu decidi viver pra ti. Não há nada que entregar. A minha vida a ti. Eu decidi, oh, não há nada que eu queira mais que entregar. A minha vida, os teus propósitos, Jesus, eu quero cumprir e refletir a tua luz para as nações. Os teus propósitos, os teus propósitos, Jesus, eu quero viver e levar
necessitam, aos que necessitam. Diz pra ele: eu decidi. Diga pro inferno ouvir nessa noite. Diga: não há nada que eu queira que entregar em teu altar. A minha vida diz, a minha. O mais alto que você pode, diga: eu desci. Em teu altar, a minha vida te. Pai, como Ana orou, nós também oramos nesta noite. Nós entregamos em teu altar nossa esterilidade, nossa fragilidade, nossos medos, nossas angústias. Como Ana orou fervorosamente, com fé, nós oramos a Ti, ó Deus de Israel, e nós te pedimos: cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nossa profissão o Teu querer, cumpra em nossos estudos, em nosso trabalho, em nossa casa, em nosso carro, em nossa família, em nossas habilidades, em nossos dons, em nossas virtudes, naquilo que nós somos bons. O Teu querer, o Teu querer, pois Teu é o reino e Tua é a glória para sempre. Se você crê comigo nesta oração, erga suas mãos aos céus e dê um forte aplauso ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê um restante de sábado abençoado. Aleluia. Queridos, há 35 anos eu tomei uma decisão. Agorinha o pastor Nelsinho chegou em mim, me deu um abraço e disse: quero te agradecer, porque um dia você tomou uma decisão por Jesus. Há 35 anos atrás eu já era um jovem cristão, mas eu tomei uma decisão: viver o propósito de Deus. A decisão foi: eu não vou mais viver para mim mesmo, eu vou fazer a vontade de Deus. A palavra que o Gustavo trouxe nessa noite é desafiadora. Ana decidiu ser uma geradora. Há 35 anos atrás eu decidi que eu estaria dedicando a minha vida para mudar a história de homens e mulheres, jovens. E eu entendi que se eu não tivesse tomado essa decisão há 35 anos atrás, você não estaria aqui. Você não estaria servindo a Jesus se dependesse de mim. Mas eu louvo ao Senhor, porque aqui está uma geração, que tem sido sim gerada por pessoas jovens que têm também acatado o desafio de cumprir o propósito. Pastor Denner, há 17 anos, Pastor Nelson, Pastor Leandro em seguida, e assim vocês são fruto, de fato, desta decisão de passar a viver uma vida com propósito. Acho que indistintamente aqui nós temos jovens
que foram gerados dentro dessa cobertura espiritual que Deus levantou há 35 anos atrás. A sua decisão hoje vai marcar, a sua decisão hoje vai fazer a diferença. A sua decisão hoje de dizer: eu vou viver para Cristo, eu vou viver para Deus. Como a canção, é de sua autoria, né, Gustavo? Essa canção, eu decidi viver para cumprir o propósito de Deus. Eu decidi entregar minha vida para o Senhor, vou viver só para Ele. Que assim seja realmente, que você faça isso. Aconteça o que acontecer, não desista. Deus te levantou, Deus te chamou, aliás. Você se levantou, Ana se levantou, Ana foi prantear, Ana foi chorar, Ana foi orar, Ana foi entender o que de fato precisava acontecer na sua vida. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar se quebrantar, se quebrante. Mas Deus vai te fazer compreender realmente um propósito. Ele te chamou para que você seja gerador de vidas para Ele. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar. Obrigado, Deus. Talvez a gente não entenda a importância de tomar uma decisão, a importância de estabelecer uma postura firme, comprometida com o Senhor, de viver o propósito do Senhor, de viver a vontade do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor me fez ver que eu não podia viver de forma egoísta, e que eu não poderia deixar de entregar a minha vida para viver a vontade do Senhor. E como último suspiro daquela decisão, o Senhor resolveu me dar a segunda oportunidade de viver, e me tirou do fundo das águas daquele rio para viver a vontade do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque hoje eu posso olhar e ver que o Senhor tem sido fiel e tem honrado a Tua palavra. O chamado do Senhor tem se estabelecido como a vontade expressa para essa geração, para essa cidade, para essa juventude. Obrigado, Deus. Obrigado porque estas vidas são fruto de um trabalho que tem sido realizado com entrega, com dedicação, com lutas, com lágrimas, com dor, mas também com alegria. Deus, nós te glorificamos e te exaltamos porque o Senhor tem dado a essa juventude a oportunidade de ser pastoreada, de ser cuidada, de ser acompanhada, de ter o melhor, de ter, ó Deus, pessoas tão preciosas trabalhando e se dedicando a produzir, a gerar a vida do Senhor neles. Obrigado por isso, Senhor. Que nesse sábado o Senhor possa estar levantando, sim, Deus, uma geração que não se acomodará e que não viverá apenas segundo os seus talentos e a sua capacidade natural, e que não se valerá das forças ou também da capacidade natural, mas sim do poder que vem do alto, do poder do Espírito Santo, para viver em santidade, para amar o Senhor, para dizer não ao mundo, para dizer não às coisas do mundo, para dizer: Senhor,
seja feita a tua vontade. Senhor, que tu possas projetar essa juventude, que o Senhor possa projetar, Deus, esse ministério para ir além, que sejam como flechas, setas nas mãos de guerreiros. Senhor, projeta essas vidas para cumprir o propósito do Senhor. Essa é a nossa decisão nessa noite. Essa é a minha decisão nesta noite. Você pode declarar isso? Continuar vivendo o propósito de Deus. Declare isso. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Vamos dizer isso ao Senhor. Vamos declarar ao Senhor. Essa é a sua decisão firme. Então avance, não pare. Eu decidi viver pra ti. Não há nada que eu queira mais que entregar em teu altar a minha vida a ti. Eu decidi viver pra ti. Não há nada que eu queira mais que entregar em teu altar a minha vida a ti. Queria que você fizesse essa oração. Diga: Senhor, eu não abro mão de viver o teu propósito. Eu quero nesta noite reafirmar que a minha vida será vivida para o louvor da tua glória. Eu não quero o mundo, eu não quero as coisas do mundo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu te convido, Jesus. Entra, permanece. Quero cear com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero que o Senhor permaneça na minha vida e seja a pessoa mais íntima, mais preciosa da minha vida. Fica em mim, Jesus. Permaneça em mim, Senhor. Eu quero viver a vontade do Senhor e que o Senhor possa me projetar para onde o Senhor quiser, para onde o Senhor me enviar. Eu irei. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero receber mais do teu Espírito, da tua unção, do teu poder e glória, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Amém? Quem quer mais de Deus? Então amanhã tem mais, né? Amém? Que Deus te abençoe. Dá um abraço, faz aquela saudação carinhosa, né? Dá aquele cheiro, aquele beijo, né? No seu irmão, na sua irmã. Vamos estar vivendo intensamente o que o Senhor tem para a nossa vida.